O preço da farsa, uma vingança silenciosa. Atenção, espectadores! Antes de mergulharmos nesta história, que vai lhes gelar o sangue, peço que se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho de notificações. Vocês não vão querer perder uma única reviravolta desta trama. O que você faria se tivesse tudo? Um casamento perfeito, um marido amoroso, um lar lindo e um bebê a caminho. Agora, o que você faria se em um único e dilacerante instante descobrisse que tudo estava construído sobre uma base de mentiras? Para Isabela Souza, a resposta não foi gritar, chorar ou sequer ir embora. Sua reação foi algo muito mais aterrorizante. Ela encontrou a mulher que estava dormindo com seu marido e lhe deu um emprego. Esta não é uma história de perdão. É uma história de controle, de uma mulher levada ao limite que decidiu reescrever sua própria tragédia. Um movimento calculado e devastador ao mesmo tempo. O retrato perfeito. A vida que Isabela Souza havia meticulosamente construído era uma obra-prima do sucesso moderno. Aos 30 anos, ela era a fundadora e CEO da Aura Marketing, uma agência boutique no coração de São Paulo, no bairro elegante do Itaim Bibi, que se tornara referência para marcas de luxo que buscavam uma vantagem. Seu escritório, uma sinfonia de vidro, cromo e suaves móveis cinzentos, dominava a vasta metrópole paulistana, um lembrete diário das alturas que ela havia escalado. Sua cobertura, um loft espaçoso em um antigo bairro industrial de Pinheiros, era seu santuário. Cheirava a velas de jasmim, café expresso recém-passado e o fraco e doce aroma das caras loções pré-natais que agora massageava em sua barriga de 7 meses. Seu marido, Matheus Carvalho, era o toque final perfeito neste retrato de felicidade doméstica. Bonito, com um sorriso encantador e a confiança descontraída de um homem que trabalhava no mercado financeiro de alto escalão, ele era sua rocha. Eles se conheceram na universidade, um romance vertiginoso que se assentou em um amor profundo e confortável. Ele era a calma de sua tempestade, a mão firme em suas costas nos eventos da indústria, o homem que ouvia por horas enquanto ela traçava estratégias de campanha no chão de sua sala de estar. Ele era, ela acreditava, sua alma gêmea, o pai de seu filho não nascido. A primeira rachadura. A primeira rachadura nessa existência de porcelana apareceu em uma terça-feira. Era tarde, depois da meia-noite. Isabela acordou sobressaltada com os chutes do bebê, uma intrusão agora familiar e bem-vinda. Ela sorriu, esfregando a barriga, e olhou para Matheus. Ele dormia profundamente, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. Seu celular, que normalmente ficava em sua mesa de cabeceira, estava no chão, tendo escorregado de sua mão. Enquanto ela se abaixava para pegá-lo, a tela se iluminou, uma notificação de um aplicativo que ela não reconheceu, um ícone de chama estilizado. A prévia da mensagem era curta, mas foi o suficiente para prender o ar em seus pulmões. Cláudia, ainda acordada, não consigo parar de pensar na noite. Sua pele contra a minha. O sangue de Isabela gelou. Foi uma sensação física, uma frieza dolorosa que começou em seu peito e se espalhou até as pontas dos dedos. Ela ficou olhando para a tela, sua mente se recusando a processar as palavras. Cláudia. O nome era um objeto estranho, um pedaço de estilhaço cravado no tecido mole de sua vida. Ontem à noite, Matheus tinha chegado tarde. Um jantar de última hora com um cliente, ele havia dito. Ele havia chegado em casa cheirando a uísque caro
e um perfume floral fraco que não era o dela. Naquele momento, ela não pensou duas vezes. Ela confiava nele. Seu primeiro instinto foi uma onda de raiva crua e primitiva. Ela queria acordá-lo, enfiar o celular em seu rosto e ver suas feições perfeitas desmoronarem em uma máscara de culpa. Ela queria gritar, quebrar a paz tranquila de seu lar, soltar o grito animal que arranhava sua garganta. Mas então, um instinto diferente assumiu o controle. Era a CEO nela, a estrategista, que nunca fazia um movimento sem antes entender todo o tabuleiro. Gritar lhe daria a vantagem. Ele negaria, ele desviaria, ele a manipularia, ele a chamaria de hormonal. Ele a acusaria de ser paranoica por causa da gravidez. Ele tomaria o controle da narrativa. Não, ela não lhe daria isso. Com as mãos que tremiam quase incontrolavelmente, ela pegou o telefone. O polegar inerte de sono dele era tudo o que ela precisava. Ela o pressionou contra o botão de início. O telefone desbloqueou. Seu coração martelava contra suas costelas, um pássaro frenético e assustado. O aplicativo era de encontros conhecido por affairs discretos. Seu histórico de mensagens era um romance de traição. Semanas disso. Meses. Nunca me senti assim com ninguém, Mateus havia escrito. Quando você vai contar a ela? Cláudia havia perguntado há apenas 3 dias. Em breve, querida. Prometo. Tem que ser delicado. Ela está grávida. A palavra delicado foi uma crueldade particular. Ele estava gerenciando a destruição de seu casamento com o mesmo cuidado desapegado que daria a uma carteira de ações sensível. E o uso de sua gravidez, de seu filho, como escudo, como desculpa para sua covardia. Esse foi o corte mais profundo de todos. Isabela não dormiu. Ela se sentou na sala escura, as luzes da cidade embaçadas através de suas lágrimas não derramadas. A raiva ainda estava lá, um caldeirão fervente em suas entranhas, mas agora era acompanhada por uma clareza arrepiante e cristalina. O divórcio era inevitável. Sua vida como ela conhecia havia acabado, mas não terminaria assim. Ela não seria a vítima chorosa e quebrada neste drama. Ela era Isabela Souza. Ela construía marcas do nada. Certamente ela poderia orquestrar uma demolição. Ela precisava conhecer seu inimigo. O contrato monstruoso. Na manhã seguinte, ela operou com pura adrenalina. Ela fingiu uma dor de cabeça, deixando Mateus mimá-la antes de ir para o trabalho. Seu beijo na testa parecendo a marca de um mentiroso. No momento em que a porta se fechou atrás dele, ela estava em seu laptop. Cláudia. O perfil do aplicativo de encontros era escasso, mas tinha um sobrenome. Ferreira. Uma busca rápida nas redes sociais a levou a um perfil do Instagram. Cláudia Ferreira. 26 anos. Bonita e com o frescor da moça da porta ao lado. Com um feed cheio de fotos artísticas de brunches, paisagens urbanas e selfies que irradiavam uma ambição faminta. Sua biografia dizia designer gráfica, sonhadora, fazendo coisas bonitas. Isabela sentiu uma nova onda de náuseas, fazendo coisas bonitas. Ela estava tentando fazer algo bonito sobre os escombros da vida de Isabela. Com mais alguns cliques, Isabela encontrou seu portfólio profissional online e, em seguida, seu perfil do LinkedIn. Cláudia Ferreira era uma designer gráfica freelancer, talentosa até. Sua estética era limpa, moderna e se alinhava perfeitamente com o tipo de clientes que a Aura representava agora. E foi então que a ideia começou a se formar. Foi um pensamento monstruoso, assustador e absolutamente brilhante. Começou como um sussurro no fundo de sua mente. Um lampejo de vingança tão audacioso que quase a fez rir.
E se ela não apenas observasse Cláudia à distância? E se ela a trouxesse para perto? E se ela fizesse esta mulher, que estava secretamente tentando desmantelar sua vida, depender diretamente dela para um salário? O plano era uma loucura. Sua melhor amiga, Amália Guimarães, a teria internado. Mas quanto mais ela pensava, mais parecia certo. Era um movimento que ninguém veria. Era uma maneira de recuperar seu poder. Não encerrando o jogo, mas mudando as regras de forma tão completa que ela era a única que sabia como jogar. Ela aprenderia cada uma das fraquezas de Cláudia, seus medos, suas ambições. Ela veria com seus próprios olhos o que Mateus via nela e faria tudo a partir da posição definitiva de poder. A Aura, por acaso, tinha uma vaga para uma designer gráfica de nível médio. O anúncio havia saído na semana passada. Os dedos de Isabela voaram sobre o teclado. Ela abriu seu e-mail de trabalho, sua expressão se endurecendo em uma máscara de pura e férrea resolução. Encontrou o endereço de e-mail genérico da área de recursos humanos listado no site profissional de Cláudia Ferreira. Assunto: oportunidade de design gráfico na Aura. Estimada senhorita Ferreira, meu nome é Isabela Souza, CEO da Aura Marketing. Encontrei seu portfólio online e fiquei excepcionalmente impressionada com a qualidade e criatividade de seu trabalho. Sua estética se alinha perfeitamente com a direção que estamos tomando com várias de nossas contas-chave de luxo. Atualmente temos uma vaga para uma designer gráfica sênior, uma posição que creio que seria um excelente ajuste para seus talentos. Se estiver interessada em explorar esta oportunidade, gostaria de convidá-la para uma entrevista em nossos escritórios, em sua conveniência. Espero seu contato. Atenciosamente, Isabela Souza. Ela apertou enviar antes que pudesse duvidar. O e-mail foi lançado no vazio digital, uma declaração de guerra disfarçada de oferta de emprego. Ela se recostou em sua cadeira, uma mão apoiada protetoramente sobre o estômago. O bebê chutou novamente, um pequeno bater de asas interno. Não se preocupe, meu amor. Ela sussurrou para o quarto vazio. Mamãe está no controle. A guerra havia começado e Isabela Souza estava prestes a trazer sua inimiga diretamente para dentro de casa. A entrevista. 2 dias depois, Cláudia Ferreira entrou na área de recepção limpa e intimidantemente serena da Aura Marketing. Ela apertava uma pasta de couro contra o peito, seu traje escolhido, um macacão preto elegante, mas profissional, irradiando uma confiança cuidadosamente construída. Ela estava nervosa, mas era o nervosismo animado de uma jovem profissional à beira de um grande avanço na carreira. A Aura era a elite. Um emprego aqui, trabalhando diretamente sob a lendária Isabela Souza, era o tipo de coisa com que se sonhava. Ela ficou em êxtase quando recebeu o e-mail. A própria Isabela Souza havia entrado em contato. Cláudia havia contado a Mateus durante um almoço clandestino, sua voz vibrando de emoção. Ela disse que ficou excepcionalmente impressionada com o meu trabalho. Você pode acreditar? Ela exclamou. Mateus ficou paralisado por um segundo, um garfo de massa a meio caminho de sua boca. Isabela Souza da Aura? Sim, não é incrível? O mundo é pequeno, ele disse, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele sentiu uma pontada de desconforto, uma estranha convergência de suas 2 vidas separadas que parecia perigosa. Mas ele rapidamente descartou. Era uma coincidência estranha e inquietante, mas nada mais. Ele não podia dizer a Cláudia que sua esposa era a CEO que queria contratá-la. A mentira era muito profunda, a farsa muito emaranhada. Então ele simplesmente disse: Uau, Cláudia, isso é incrível, você merece.
Agora de pé no coração do império de Isabela, Cláudia não tinha ideia de que era um peão em um jogo que nem sabia que estava sendo jogado. A recepcionista a conduziu por um longo corredor até um escritório na esquina, com uma parede de vidro do chão ao teto que oferecia uma vista panorâmica de tirar o fôlego da cidade. E lá estava ela, Isabela Souza. Ela era ainda mais formidável pessoalmente. Mesmo muito grávida, ela dominava o espaço. Ela usava um vestido de gestante de cor creme impecavelmente adaptado que parecia custar mais do que o aluguel de Cláudia. Seu cabelo escuro estava preso em um coque severo e elegante, e sua expressão era de autoridade fria e ilegível. Ela não se levantou, simplesmente gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Senhorita Ferreira, obrigada por ter vindo. Sou Isabela Souza. É uma honra conhecê-la, senhora Souza, disse Cláudia, sua voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Ela notou a aliança de casamento, um diamante formidável que parecia prender e refratar a luz com um brilho acusador. Por favor, sente-se, disse Isabela, sua voz suave como seda, mas com uma corrente subterrânea de aço. Ela não sorriu. A entrevista começou com perguntas padrão. Isabela perguntou sobre a filosofia de design de Cláudia, sua experiência com software específico e seus projetos freelance anteriores. Cláudia, ganhando confiança, respondeu fluentemente, abrindo seu portfólio para mostrar seu melhor trabalho. Ela era boa. Isabela teve que reconhecer. Isso tornava tudo ainda mais exasperante. Então as perguntas de Isabela começaram a mudar. A mudança foi sutil, um bisturi deslizando entre as costelas. Fale-me sobre seus objetivos de longo prazo, Cláudia. Onde você se vê em 5 anos? Perguntou Isabela, inclinando-se ligeiramente para a frente, com as mãos entrelaçadas sobre a barriga. O subtexto gritava em sua própria mente. Você se vê na minha casa criando meu filho? Quero ser diretora de criação, respondeu Cláudia com sinceridade. Quero liderar uma equipe, moldar a identidade completa de uma marca. Sou muito ambiciosa. Ambição é bom, disse Isabela, seu olhar inabalável. Mas pode tornar as pessoas imprudentes. Como você lida com situações de alta pressão? Digamos, ao lidar com um cliente difícil ou quando as linhas pessoais e profissionais se confundem. Cláudia sentiu um lampejo de desconforto com a frase. Acredito em manter o profissionalismo em todos os momentos, disse ela com cuidado. Comunicação clara e gerenciamento de expectativas são a chave. É preciso manter as coisas separadas. Pensou Isabela, uma risada amarga e silenciosa ecoando em sua cabeça. Como manter seu caso com um homem casado separado de sua esposa grávida? Uma excelente resposta, disse Isabela em voz alta, seu rosto uma máscara perfeita de aprovação corporativa. Ela virou uma página do currículo de Cláudia, embora não estivesse lendo, já havia memorizado cada palavra. Que diz que você valoriza a dedicação e a construção de relacionamentos duradouros. Como você define lealdade em um contexto profissional, Cláudia? A pergunta pairou no ar, afiada e pesada. Cláudia se mexeu em sua cadeira. Lealdade é compromisso. É levar um projeto até o fim, ser digno de confiança e ter os melhores interesses da empresa no coração. É honrar a fé que alguém deposita em você. Cada palavra era uma nova facada no coração de Isabela. Esta mulher podia sentar em seu escritório e falar sobre lealdade enquanto ativamente tentava roubar seu marido. A audácia era impressionante. Isabela sentiu a raiva se agitar, mas a canalizou em uma calma gelada. Não se tratava de perder o controle, tratava-se de tomá-lo.
Ah, entendo, disse Isabela lentamente, seus olhos fixos nos de Cláudia. E o que acontece quando uma situação se torna insustentável? Quando você se encontra em uma posição eticamente comprometida, você se afasta ou a leva até o fim, esperando um resultado diferente? O sorriso profissional de Cláudia vacilou. As perguntas estavam ficando estranhamente pessoais, intensamente filosóficas para uma entrevista de emprego de design. Ela pensou em Mateus, nas promessas que ele havia feito, nas noites roubadas e na culpa que às vezes a consumia. Eu acredito em lutar pelo que você quer, disse Cláudia, sua voz endurecendo ligeiramente, um vislumbre da ousadia que Isabela havia visto em sua biografia do Instagram. Se você acha que algo vale a pena, você não desiste. Era a confirmação que Isabela precisava. Cláudia não era uma garota ingênua levada por uma fantasia. Ela era uma lutadora. Ela tinha um objetivo, Mateus, e não ia recuar. Isabela se levantou, um sinal claro de que a entrevista havia terminado. Cláudia se levantou rapidamente, seu coração batendo forte. Ela havia estragado tudo? Ela havia dito algo errado? Isabela contornou a mesa, sua presença preenchendo o quarto. Ela parou diretamente na frente de Cláudia, perto o suficiente para que Cláudia pudesse sentir o cheiro caro e sutil de seu perfume. Cheirava a poder. Você é muito impressionante, Cláudia, disse Isabela, sua voz baixando para um tom confidencial. Você tem ambição, você tem talento e não tem medo de lutar pelo que quer. Eu gosto disso. Ela estendeu a mão. O emprego é seu. Podemos lhe oferecer um salário 60% mais alto do que sua taxa freelance atual. Benefícios completos e um bônus de assinatura significativo. Precisamos que você comece na segunda-feira. Cláudia estava muda. Ela nem tinha discutido o salário ainda. Era uma oferta além de seus sonhos mais loucos. O dinheiro, o prestígio, o trabalho em si. Era tudo pelo que ela vinha trabalhando. Todas as suas dúvidas se desvaneceram, substituídas por uma onda de euforia triunfante. Sim, ela gaguejou apertando a mão de Isabela. O aperto de Isabela foi firme, frio e se prolongou por um momento a mais. Absolutamente sim. Obrigada, senhora Souza. Muito obrigada. Você não vai se arrepender. Isabela finalmente se permitiu um pequeno e tenso sorriso. Não alcançou seus olhos. Seus olhos estavam frios, calculistas e tinham um brilho de algo assustador. Oh, eu sei que não vou, ela disse suavemente. Enquanto Cláudia praticamente flutuava para fora do escritório, tonta de sucesso, Isabela permaneceu de pé perto da parede de vidro. Ela observou as costas da jovem mulher até que ela desapareceu pelo corredor. Ela conseguiu. A raposa agora estava no galinheiro, mas a fazendeira estava esperando com as chaves da gaiola. A primeira parte de seu plano estava completa. Agora, a verdadeira tortura poderia começar. Ela levou a mão ao ventre, uma promessa silenciosa ao filho. O jogo havia começado e ela estava prestes a descobrir o quão leal e dedicada Cláudia Ferreira realmente era. Não apenas ao seu novo emprego, mas ao seu marido, a gaiola dourada. A primeira semana de Cláudia na Aura foi um turbilhão vertiginoso de novos sistemas, novos colegas e a emoção inebriante da legitimidade. O escritório era ainda mais impressionante por dentro. Ela tinha sua própria estação de trabalho espaçosa, com um computador novo e de última geração. Seus colegas eram inteligentes, elegantes e acolhedores. E o salário, seu primeiro cheque, chegou à sua conta naquela sexta-feira, um valor tão substancial que a fez sentir-se tonta. Isso era.
Esta era a vida que ela estava destinada a viver. Sua chefe, Isabela Souza, era um enigma. Ela era brilhante, exigente e possuía uma atenção quase sobrenatural aos detalhes. Nas reuniões, ela podia dissecar um conceito de campanha com precisão cirúrgica, suas insights deixando todos na sala lutando para tomar notas. Cláudia estava maravilhada por ela. Ela também a temia. O estilo de gestão de Isabela era uma masterclass em guerra psicológica disfarçada de rigor corporativo. No primeiro dia de Cláudia, Isabela a designou para um novo cliente importante, um fabricante de relógios suíços de alta qualidade, a Chronolux. Foi um grande voto de confiança, e Cláudia estava determinada a provar seu valor. Ela colocou todo o seu coração e alma nos conceitos iniciais de marca, trabalhando até tarde da noite, impulsionada pela ambição e pelo café. Ela apresentou seu trabalho a Isabela na tarde de quarta-feira. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mostrava à nova chefe os designs elegantes e sofisticados. Isabela ouviu em silêncio, sua expressão ilegível. Quando Cláudia terminou, ela olhou para a apresentação na tela por um longo e agonizante minuto. Está competente, disse Isabela finalmente, a palavra caindo como um tapa. Mas não tem alma, Cláudia. Parece genérico. É o que qualquer um faria. Eu te contratei porque pensei que você fosse excepcional, não competente. Ela apontou para uma fonte específica que Cláudia havia escolhido. Esta fonte é muito suave. Sugere uma falta de convicção. Comece de novo. Quero ver algo com mais garra até sexta-feira de manhã. Cláudia estava arrasada. Ela pensara que os designs eram seu melhor trabalho, mas assentiu docilmente, pegou suas coisas e voltou para sua mesa, o rosto ardendo de humilhação. Ela passou as próximas 36 horas em um nevoeiro frenético de cafeína, redesenhando a campanha inteira do zero. Enquanto isso, Isabela observava. De seu escritório, com paredes de vidro, ela tinha uma visão clara de todo o andar. Viu os ombros de Cláudia encurvarem-se. Viu-a esfregar os olhos cansados e sentiu uma reviravolta sombria e satisfatória em seu estômago. Isso era apenas o começo. O tormento estava nos detalhes. Isabela passaria casualmente pela mesa de Cláudia, enquanto ela estava em um telefonema furtivo e sussurrado, presumivelmente com Mateus. Isabela não interromperia seu passo, mas sua presença era suficiente para fazer Cláudia gaguejar e desligar rapidamente. Em uma tarde, Isabela chamou Cláudia ao seu escritório. «Tenho um favor pessoal a pedir», disse ela, seu tom deixando claro que não era um pedido. «A empresa do meu marido está organizando um gala de caridade no próximo mês. Estamos cuidando do marketing pro bono. Preciso de um convite impressionante, algo clássico e elegante. La pièce de résistance». Meu marido. Ela tinha que desenhar um convite para um evento organizado pela empresa de seu amante para a esposa de seu amante. A ironia era tão espessa que asfixiava. «Claro, senhora Souza», ela conseguiu dizer. «O nome dele é Mateus Carvalho», continuou Isabela, observando o rosto de Cláudia em busca do menor vislumbre de reconhecimento. «Ele é vice-presidente sênior na Sterling Capital. Talvez você já tenha ouvido falar dele». O coração de Cláudia martelava em seu peito. Ela forçou uma expressão neutra. Uma habilidade que ela estava aprendendo rapidamente ser essencial para a sobrevivência em sua nova realidade. Não me parece, mas vou começar a trabalhar nisso imediatamente. Ótimo, disse Isabela, voltando para o computador. Ele é muito exigente e vai querer ver as provas ele mesmo.
A mentira foi impecável. Mateus nunca tinha visto uma prova em sua vida, mas era a desculpa perfeita para criar uma panela de pressão. O pânico de Mateus. A vida de Mateus estava se tornando cada vez mais confusa. O caso, que antes era uma emocionante via de escape, agora era uma fonte de estresse. Cláudia não era mais a mulher despreocupada e aventureira que o havia atraído. Ela estava constantemente exausta e à flor da pele. Minha chefe é um pesadelo, ela reclamou durante um apressado jantar secreto. Ela é uma exploradora, uma perfeccionista. Me fez refazer uma campanha inteira porque não gostou da convicção da fonte. Então peça demissão, disse Mateus exasperado. Você não precisa desse emprego, Cláudia. Pedir demissão, Mateus? Você está louco? Isso é a aura. O dinheiro é incrível e o nome no meu currículo é inestimável. Só tenho que aguentar. É que o marido dela é um cliente e eu tenho que desenhar todo esse convite de gala para eles. É tão desconfortável. Mateus quase se engasgou com o vinho. O marido dela? Ela é casada, claro que é casada. Ela está muito grávida, pelo amor de Deus. Acho que vai dar à luz em 1 ou 2 meses. Eu me sinto muito mal pelo cara, sinceramente. Deve ser impossível viver com ela. Um pavor frio invadiu Mateus. Uma CEO grávida chamada Isabela. Um marido cuja empresa era cliente. Não podia ser. As probabilidades eram astronômicas. Ele sentiu uma necessidade desesperada de saber o sobrenome da chefe de sua amante. Qual é o nome dela? Ele perguntou, tentando parecer casual. Isabela. Não sei o sobrenome. Todo mundo a chama de Isabela ou Céu. Cláudia respondeu, alheia. Enfim, tenho que ir. Preciso varar a noite para deixar este design de gala perfeito para Mateus Carvalho. O nome o atingiu como um golpe físico. Mateus Carvalho. Ela tinha dito seu nome. Ele a encarou, sua mente acelerada, ligando os pontos com uma velocidade nauseante. Isabela Souza. Aura. Grávida. Sua empresa. Seu nome. Não era coincidência. Sua esposa havia contratado sua amante. A compreensão não veio com uma explosão, mas com uma horrível implosão, silenciosa. Ele sentiu o chão caindo sob seus pés. Isso não era azar. Isso era um plano deliberado, calculado e psicopata. Sua esposa brilhante e estratégica, a mulher que ele havia subestimado, estava jogando um jogo tão complexo que ele nem conseguia ver o tabuleiro. Ele olhou para Cláudia do outro lado da mesa, que estava retocando o batom, reclamando sobre espaçamento de letras e tipo de papel. Ela não tinha ideia. Era um cordeiro sendo levado ao matadouro que ela nem conseguia conceber. E ele estava encurralado. O que ele poderia fazer? Se ele contasse a Cláudia, ela confrontaria Isabela, e a explosão seria catastrófica. Se ele confrontasse Isabela, ela tinha todas as cartas. Ela poderia arruiná-lo, não apenas pessoal, mas profissionalmente. Sua esposa não estava apenas zangada, ela estava desmantelando sua vida peça por dentro e estava usando sua própria amante como ferramenta. O xadrez macabro. As semanas seguintes foram um inferno para Cláudia e Mateus. A crueldade de Isabela tornou-se mais refinada. Ela agendaria reuniões de emergência de última hora nas noites de sexta-feira, forçando Cláudia a cancelar seus planos com Mateus. Ela elogiaria o trabalho de Cláudia na frente de toda a equipe, apenas para destruí-lo em particular momentos depois. A reviravolta final da faca veio em uma tarde de terça-feira. Isabela chamou Cláudia pelo interfone. Cláudia, você pode vir um momento? Quando Cláudia entrou no escritório, Isabela estava em viva voz. Então te vejo lá por volta das 7h30, querido, Isabela estava dizendo. Eu te amo.
Eu também te amo, Isa, respondeu a voz de Mateus pelo viva voz, uma voz que Cláudia conhecia intimamente. Cláudia ficou parada. Seu sangue virou água gelada. Aquela voz era de Mateus. Não havia erro. Isa. Esse era o apelido dele para sua esposa. Isabela desligou o telefone e olhou para Cláudia. Uma imagem de inocência. Desculpe, meu marido, ela disse com um sorriso caloroso e de esposa. Ele pode ser um pouco carente. Agora, sobre os anúncios banner para o gala da Sterling Capital, Cláudia estava pregada no lugar, sua mente um turbilhão de confusão e horror. A CEO, a esposa de Mateus, chamava-se Isabela, Isa, e era a CEO da Aura, a CEO grávida, aterrorizante e brilhante que estava tornando sua vida um inferno. Tudo desmoronou sobre ela de uma vez. A coincidência, as perguntas estranhamente pessoais na entrevista, a pressão constante, as demandas impossíveis, o telefonema grampeado. Isso não era um emprego, era uma prisão, uma gaiola dourada na qual ela havia entrado alegremente. Ela olhou para Isabela, olhou para ela de verdade pela primeira vez. O olhar frio e avaliador, a curva leve e conhecedora de seu lábio, a mão apoiada possessivamente em seu ventre. Esta não era uma chefe. Esta era uma mulher que sabia de tudo. E naquele momento, Cláudia Ferreira compreendeu que não era uma participante em um caso. Ela era um personagem em um enredo de vingança. E a protagonista, a escritora e a diretora, era a mulher formidável e assustadora sentada bem na frente dela. O medo que ela sentiu foi profundo, um terror primário que ia muito além de perder um emprego. Ela havia subestimado vasta e catastroficamente seu inimigo. O que você faria no lugar de Cláudia? Tentaria fugir ou enfrentaria a verdade? Deixe nos seus comentários abaixo. O ponto de virada. A revelação despedaçou o mundo de Cláudia. O escritório, antes um símbolo de seu sucesso, agora parecia um panóptico, uma prisão onde a carcereira observava cada um de seus movimentos com olhos conhecedores e vingativos. Cada tarefa, cada e-mail, cada comentário casual de Isabela estava agora carregado de um subtexto aterrorizante. Um pedido para pegar café era um teste de sua servidão. Os elogios ao seu trabalho eram uma piada cruel. As críticas eram um ataque pessoal direto. Cláudia começou a desmoronar. Sua ambição limpa se desfez em pura paranoia. Ela via conspirações em todos os lugares. Quando um arquivo em seu computador foi apagado, acidentalmente por uma falha de TI, ela estava convencida de que Isabela estava por trás. Quando lhe atribuíram a tediosa tarefa de arquivar milhares de arquivos de imagens antigas, ela viu isso como punição. Ela começou a cometer erros de digitação e prazos importantes sendo perdidos por algumas horas. Seu trabalho, seu orgulho, começou a sofrer sob o peso de seu tormento psicológico. Suas reuniões clandestinas com Mateus ficaram tensas com um novo tipo de desespero. Ela sabe, Mateus, ela sabe de tudo. Cláudia sibilou, aninhada em um bar barulhento e anônimo, longe de qualquer um de seus bairros habituais. Ela ligou o viva voz bem na minha frente, te chamou de querido e você a chamou de Isa. Mateus, que vivia com esse terrível conhecimento há semanas, fingiu surpresa. O quê? Não, você deve ter ouvido errado. Há muitos caras chamados Mateus. Era uma defesa fraca e patética, e ele sabia disso. Mas admitir que já sabia exporia sua covardia, sua cumplicidade e o sofrimento dela. Não minta para mim. A voz de Cláudia quebrou, as lágrimas surgindo em seus olhos. O nome dela é Isabela Souza.
O nome da sua esposa é Isabela. Ela é a CEO da Aura. Foi tudo um jogo. Ela estava me torturando. E você simplesmente permitiu. Eu não sabia, eu juro. Ele mentiu. As palavras com sabor de cinzas em sua boca. Cláudia, você tem que pedir demissão. Agora simplesmente se afaste de tudo isso. E para onde eu vou? Ela retrucou, seu medo se transformando em raiva. Ela vai me arruinar, Mateus. Ela está conectada a todo mundo nesta cidade. Se eu simplesmente for embora, ela pode me colocar na lista negra. Eu nunca mais vou conseguir um emprego nesta cidade. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que confrontá-la. Conserte isso. Consertar isso? Mateus sentiu uma onda de fúria e pânico. Você foi quem começou a sair com um homem casado. Eu sou quem tem uma esposa que está orquestrando algum tipo de enredo de vingança maquiavélico. Estamos muito longe de consertar isso. A discussão saiu do controle, sussurros baixos e raivosos perdidos no barulho do bar. O caso deles, antes uma fuga secreta e apaixonada, havia se tornado uma armadilha tóxica e claustrofóbica. E Isabela era quem tinha a chave. O segredo no disco. Enquanto isso, Isabela tinha sua própria observadora. Sua melhor amiga, Amália, uma advogada corporativa de inteligência aguçada, havia observado a transformação de Isabela com crescente alarme. Ela se sentou na sala de estar de Isabela, cercada por presentes de chá de bebê, sua expressão de profunda preocupação. Isa, isso já durou demais, disse Amália, sua voz suave, mas firme. Eu entendo, ele te traiu, você queria vingança, você contratou a amante, é enredo de filme de maluco, mas você está grávida de 8 meses, você está brincando com essa garota, você está ficando louca de estresse. E para quê? Para provar um ponto que você já venceu. Você tem todas as provas de que precisa para se divorciar dele e tirar tudo o que ele vale. Isabela dobrou calmamente um pequeno bode de bebê, seus movimentos deliberados. Não se trata de dinheiro, Amália, e não se trata de provar um ponto. Trata-se de controle. Ele tirou meu controle. Ele me transformou em uma vítima. Eu estou pegando de volta. Eu preciso ver isso até o fim. E qual é o fim? Pressionou Amália. Qual é o seu objetivo aqui? Você humilha os dois e depois o quê? Você ainda terá um bebê com este homem. Esse nível de vingança deixa cicatrizes em todos, incluindo você. Não sou eu quem vai ficar com cicatrizes, disse Isabela, sua voz baixando para uma calma inquietante. Eu sou a que segura o bisturi. Mas até Isabela estava começando a sentir a tensão. A atuação constante era exaustiva. A raiva, que antes tinha sido um fogo ardente e motivador, havia se transformado em uma pedra fria e pesada em seu peito. Ela queria que terminasse, mas não podia simplesmente demitir Cláudia e se divorciar de Mateus. Parecia muito simples, muito anticlimático. Ela precisava de um final. Ela precisava de um cheque-mate. E então surgiu uma nova reviravolta, uma que nem mesmo Isabela, em seu planejamento meticuloso, poderia ter antecipado. Foi uma descoberta que mudaria a natureza do jogo. Isabela havia pedido a Cláudia para consolidar todos os arquivos da conta Chronolux em um único disco rígido externo para uma revisão do cliente. Era outra tarefa para sobrecarregar projetada para manter Cláudia ocupada e estressada. Naquela noite, depois que Cláudia se foi, com o rosto pálido e abatido, Isabela levou o disco rígido para seu escritório. Ela não estava revisando o trabalho de Cláudia. Estava procurando outra coisa, uma parte dela. A estrategista queria saber se Cláudia havia sido descuidada, se havia deixado algum arquivo pessoal no disco. Ela o conectou ao computador.
aninhada profundamente dentro de uma pasta de imagens de estoque rotulada incorretamente como texturas. Havia uma pasta oculta. O nome dela era MC Finanças. A respiração de Isabela engatou. MC, Mateus Carvalho. Com dedos trêmulos, ela a abriu. Não eram apenas alguns arquivos. Era um tesouro de espionagem corporativa. Havia capturas de tela dos e-mails privados de Mateus, scans de documentos de sua mesa na Sterling Capital, planilhas detalhadas analisando sua carteira de ações, seus bônus, até mesmo o valor projetado de sua herança de seus pais. Mas foi a última subpasta que gelou o sangue de Isabela. Estava rotulada como cenários de divórcio. Dentro havia uma série de documentos que modelavam possíveis acordos de divórcio. Havia cálculos baseados em cláusulas de infidelidade, divisão de bens em seu estado e até avaliações especulativas de quanto valia a empresa de Isabela. Cláudia não estava apenas dormindo com o marido. Ela estava sistematicamente investigando sua riqueza, planejando a eventual separação e seu subsequente pagamento. Isso não era um crime passional. Era um assalto meticulosamente planejado. A compreensão atingiu Isabela com a força de um golpe físico. Ela havia visto Cláudia como uma rival pelo afeto do marido, uma destruidora de lares. Mas estava errada. Cláudia Ferreira não era apenas uma amante. Ela era uma predadora, uma golpista que havia atacado Mateus, provavelmente vendo-o como presa fácil. O caso não era o objetivo. Era a alavanca. De repente, toda a narrativa mudou. Isso não era mais apenas sobre a traição de um marido. Tratava-se de um ataque à sua família, suas finanças, seu legado e a segurança futura de seu filho não nascido. Cláudia não era uma garota apaixonada que merecia pena ou mesmo uma simples vingança direta. Ela era uma adversária calculista que precisava ser neutralizada. Uma nova e feroz energia surgiu através de Isabela. A exaustão se desvaneceu, substituída por uma fúria fria e afiada. Seu plano tinha sido sobre vingança emocional, sobre recuperar seu poder. Agora era sobre algo muito mais primário: proteção. Ela olhou para a evidência na tela. Cláudia estava usando os recursos da Aura, seus computadores, seus servidores, para realizar esta espionagem corporativa. Ela estava construindo um caso contra Mateus enquanto estava na folha de pagamento de Isabela. Isso não era apenas infidelidade, era motivo para um processo, era uma arma. As palavras de Amália ecoaram em sua cabeça. Qual é o seu objetivo aqui? Agora Isabela sabia. O objetivo não seria apenas um confronto. Seria uma aniquilação. Ela tinha os meios para destruir não apenas o caso do marido, mas a própria amante, profissional e legalmente. Ela copiou cuidadosamente toda a pasta MC Finanças para seu próprio servidor seguro, uma arma fumegante digital. Em seguida, ela apagou o original do disco rígido, não deixando nenhum vestígio de sua descoberta. Ela se recostou em sua cadeira, um sorriso arrepiantemente sereno adornando seus lábios pela primeira vez em meses. O jogo havia mudado. As apostas eram mais altas e seu caminho a seguir era brutalmente claro. A festa de lançamento do cliente de relógios suíços seria em 2 semanas. Seria realizada em uma elegante galeria de arte no centro. Era o cenário perfeito. Todos estariam lá. Sua equipe, seus clientes, a mídia da cidade e, claro, seu marido prestativo, Mateus, estaria ao seu lado. E a designer principal do projeto, Cláudia Ferreira, estaria encarregada da apresentação. Era hora de planejar o grande final, o checkmate na gala.
A noite da festa de lançamento da Cronolux foi elétrica. A galeria de arte zumbia com um murmúrio suave de pessoas influentes, jornalistas, titãs da indústria e os clientes mais valiosos da Aura. Todos bebendo champanhe e admirando as elegantes exibições de relógios. O evento foi o culminar de meses de trabalho, um testemunho da destreza da Aura e um triunfo pessoal para Isabela. Ela se movia pela multidão, uma rainha radiante e formidável em sua própria corte. Ela usava um vestido de noite esmeralda profundo e sob medida que caía elegantemente sobre sua figura de 8 meses e meio de gravidez. Ela não parecia cansada ou tensa, parecia poderosa, régia. Ao seu lado, fazendo seu papel, estava Mateus. Ele parecia bonito em seu terno sob medida, mas um observador perspicaz notaria a tensão em sua mandíbula, o suor em sua testa. Ele sabia que algo estava por vir. O ar ao redor de sua esposa estava muito calmo, muito carregado. Era a quietude inquietante, antes de um raio. Do outro lado da sala, Cláudia Ferreira era um feixe de nervos. Ela usava um vestido preto sóbrio, tentando parecer profissional, mas suas mãos tremiam enquanto ela revisava a apresentação em um laptop atrás do palco principal. Esta festa deveria ser sua maior conquista, o momento em que seu trabalho árduo na conta Cronolux daria frutos. Em vez disso, parecia sua própria execução. Por semanas, ela esteve presa trabalhando sob o olhar aterrorizante da mulher que havia ofendido, forçada a interagir com ela, a receber ordens, até mesmo a projetar os próprios convites para este evento, que agora parecia um palco para sua própria humilhação. Seu plano de garantir um futuro confortável alavancando Mateus havia falhado espetacularmente, deixando-a em uma prisão psicológica. Tudo o que ela queria era que esta noite acabasse. Isabela havia montado o cenário com a precisão de uma mestre diretora. Ela havia dado a Cláudia um papel fundamental, não apenas executar a apresentação principal, mas também curar uma exibição digital nos bastidores, que seria reproduzida em telas por todo o local. Além disso, 2 dias antes, ela havia orquestrado uma peça de desinformação magistral. Durante uma conversa casual com outro membro da equipe sênior, alta o suficiente para Cláudia ouvir, Isabela mencionou um acordo de investimento maciço, de última hora, que a empresa de Mateus, a Sterling Capital, estava fazendo na Cronolux, contingente ao sucesso do lançamento. Ela mencionou um bônus de sucesso de 7 dígitos para Mateus pessoalmente. Era uma invenção completa, mas era a isca perfeita. Para uma golpista como Cláudia, a ideia de Mateus receber um ganho enorme e imediato em dinheiro seria um chamariz irresistível, tornando-a ainda mais desesperada por sua posição precária. A apresentação principal começou. As luzes diminuíram. Cláudia, de seu posto nos fundos, iniciou o slideshow. Imagens de relógios deslumbrantes e fotos evocativas de estilo de vida preencheram a tela gigante do palco. A apresentação foi impecável, um testemunho do talento de Cláudia, mesmo sob coação. Quando ela concluiu, a sala explodiu em aplausos. O CEO da Cronolux fez um discurso breve e efusivo, elogiando a Aura e sua brilhante equipe. Em seguida, ele apresentou a mulher do momento. E agora gostaria de dar as boas-vindas à visionária por trás de toda esta campanha, a CEO da Aura, Isabela Souza. Isabela subiu ao palco, uma imagem de graça e poder. Os aplausos aumentaram. Mateus observava da primeira fila, seu coração batendo em um ritmo frenético contra suas costelas. Era isso. Obrigada a todos, começou Isabela,
sua voz ressoando com calor e autoridade. Obrigada, Jean-Pierre, por sua confiança em nós. Na Aura, acreditamos que uma marca não é apenas um produto, é uma história. É sobre herança, integridade e, o mais importante, é sobre confiança. Ela fez uma pausa, deixando a palavra confiança pairar no ar. Ela sorriu um sorriso deslumbrante e brilhante que não alcançava seus olhos frios e focados. Construir algo de valor duradouro, continuou ela. Seja uma marca ou uma vida, requer um compromisso inabalável com essa confiança. Mas às vezes essa confiança é quebrada. Às vezes, a história que você pensa que está vivendo se revela uma ficção completa. Um murmúrio confuso se espalhou pela plateia. Este não era o discurso de agradecimento corporativo padrão. Mateus sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Ele queria se levantar, correr, mas estava congelado em seu assento. Esta noite, celebramos uma história de precisão, elegância e legado, disse Isabela, sua voz assumindo um tom mais afiado. Mas quero compartilhar outra história, uma mais pessoal. É um estudo de caso, se quiserem, na demolição de uma marca. Ela gesticulou para o telão atrás dela. O logotipo da Chronolux desapareceu. Em seu lugar apareceu uma imagem. Era uma captura de tela de uma mensagem de texto. Cláudia, não consigo parar de pensar em ontem à noite. Sua pele contra a minha. Suspiros percorreram a galeria. Cláudia, nos fundos da sala, sentiu o mundo se inclinar em seu eixo. Seu controle remoto de apresentação caiu de seus dedos sem força. Isso não podia estar acontecendo. Esta é uma mensagem enviada ao meu marido, Mateus Carvalho, anunciou Isabela, sua voz tão clara quanto um sino. De uma de minhas funcionárias, outra imagem apareceu na tela. Era o rosto sorridente e ambicioso de Cláudia de seu perfil do LinkedIn. A plateia se virou como uma só, procurando por ela. Cláudia encolheu-se nas sombras, seu rosto uma máscara de puro horror. Meu marido, disse Isabela, voltando lentamente seu olhar para fixá-lo em Mateus. O homem que está ao meu lado, construindo uma vida comigo, esperando o nascimento de nosso primeiro filho. Mateus olhou para ela, sua expressão de ruína total. Ele estava exposto, esfolado na frente de seus colegas, seus clientes, o mundo. Mas esta história tem outra reviravolta, continuou Isabela, sua voz endurecendo. Porque descobri que isso não era apenas um caso simples e sórdido. Isso era uma transação comercial. A tela mudou novamente. Agora mostrava os arquivos da pasta oculta de Cláudia, planilhas intituladas MC Finanças, documentos intitulados Cenários de Divórcio, uma análise detalhada da estrutura de bônus da Sterling Capital. Vejam, Isabela explicou calmamente, como se estivesse entregando um relatório de marketing padrão. Minha funcionária, a senhorita Cláudia Ferreira, não estava apenas dormindo com meu marido. Ela estava usando os recursos da minha empresa para conduzir uma investigação financeira exaustiva sobre ele. Ela estava planejando alavancar o caso deles para garantir um acordo de divórcio lucrativo. Foi uma aquisição hostil da minha vida, executada no meu tempo e com o meu dinheiro. A sala estava completamente em silêncio agora, um túmulo de rostos chocados. Todos os olhos estavam em Isabela, esta mulher muito grávida, de pé em um palco, desmantelando calma e metodicamente duas vidas com provas irrefutáveis em uma tela de 20 pés. Finalmente, ela voltou sua atenção para os fundos da sala, sua voz tingida de gelo. Cláudia, você me disse uma vez em sua entrevista que a lealdade era sobre honrar a fé
que alguém deposita em você. Você me disse que luta pelo que quer. Eu suponho que devo agradecer por me mostrar exatamente pelo que você pensa que vale a pena lutar. Ela olhou de volta para a multidão. Segurança? Ela disse, sua voz ressoando com finalidade. Por favor, vocês poderiam escoltar a senhorita Ferreira para fora das instalações? O emprego dela na Aura, é claro, foi encerrado. Iniciaremos ações legais por espionagem corporativa e roubo de propriedade intelectual. 2 seguranças robustos começaram a se dirigir para os fundos da sala, onde Cláudia estava paralisada e soluçando. Então o olhar de Isabela pousou em seu marido pela última vez. O olhar que ela lhe deu não era de raiva, mas de fria e desdenhosa finalidade. Era o olhar que você daria a um estranho, um erro que havia sido apagado. E quanto a você, Mateus, ela disse, sua voz baixando, mas audível para todos no silêncio atordoado. Considere isto o seu aviso. Você receberá notícias da minha advogada. Ela gesticulou para sua amiga na primeira fila. Amália, você sabe o que fazer. Com isso, Isabela Souza, CEO, esposa e futura mãe, se virou dos escombros que havia causado. Ela levou a mão ao ventre e saiu do palco, deixando para trás um quadro de ruína e o som ensurdecedor do silêncio. O grande final havia terminado. Checkmate. O legado da rainha. No rescaldo do que as colunas de fofocas da cidade apelidaram de o Gala da Aniquilação, as vidas de Mateus Carvalho e Cláudia Ferreira ficaram irrevogavelmente destruídas. Mateus foi demitido da Sterling Capital em uma semana, sua reputação no mundo de alto risco das finanças reduzida a cinzas. A humilhação pública foi absoluta. Cláudia Ferreira desapareceu. Confrontada com um processo da Aura e um ostracismo profissional completo, ela sumiu da cidade. Seu nome se tornou uma história de advertência sussurrada em agências de marketing e bares. Isabela, no entanto, não desmoronou. O divórcio foi rápido e brutal, com a evidência do Gala tornando impossível qualquer disputa por parte de Mateus. Ela recebeu um acordo que garantiu o futuro dela e de seu filho 10 vezes mais. 3 semanas após a festa, ela deu à luz uma menina saudável e linda. Ela a chamou de Sofia, que significa sabedoria. 6 meses depois, Isabela estava na varanda de sua cobertura. A cidade se estendia à sua frente, não mais apenas um símbolo de sua ambição, mas um testemunho de sua resiliência. Em seus braços, Sofia balbuciava feliz, sua mãozinha enrolada em torno do dedo de Isabela. A Aura estava mais bem-sucedida do que nunca, com clientes implorando para serem representados pela mulher que havia demonstrado um domínio estratégico tão impressionante. Ela era mãe solteira. Sim, mas não estava quebrada. Ela havia sido traída, mas não era uma vítima. Ela pegou os pedaços quebrados de sua vida perfeita e os usou para construir uma nova base, mais forte e mais autêntica do que antes. O fogo frio da vingança havia se extinguido, substituído pelo brilho feroz e quente do amor de uma mãe e pela tranquila confiança de uma mulher que havia enfrentado a traição máxima e não apenas sobreviveu, mas saiu vitoriosa em seus próprios termos. A história não era a tragédia de uma esposa desprezada, era a história de origem de uma rainha que havia construído seu próprio trono. A história de Isabela é um lembrete poderoso e de partir o coração de que as traições mais profundas podem vir das pessoas em quem mais confiamos, mas também é uma história de força incrível. Ela se recusou a ser uma vítima, tomou o controle de sua própria narrativa e entregou justiça. O que você pensa?
Isabela foi uma gênio estratégica que entregou uma punição merecida ou sua busca por vingança foi longe demais? Você faria o que ela fez? Queremos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história de drama da vida real e reviravoltas incríveis te cativou, por favor, dê um gostei neste vídeo e compartilhe-o com alguém que aprecie uma história de vingança definitiva. E o mais importante, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Temos muitas outras histórias verdadeiras e incríveis para compartilhar com você, e você não vai querer perder uma única. Obrigado por ouvir.